Capítulo 4 das relações com os colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros. Artigo 27. O advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. Parágrafo 1º. O dever de urbanidade há de ser observado da mesma forma nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Artigo 28. Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica. Artigo 29. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhes-á tratamento condigno, que não os torne subalternos, seus nem lhes avilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários que for aplicável. Parágrafo único. Quando o aviltamento de honorários for praticado por empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis pelo respectivo departamento ou gerência jurídica serão instados a corrigir o abuso, inclusive intervindo junto aos demais órgãos competentes e com poder de decisão da pessoa jurídica de que se trate, sem prejuízo das providências que a Ordem dos Advogados do Brasil possa adotar com o mesmo objetivo. Capítulo 5 da Advocatícia Pro Bono. Artigo 30. No exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Parágrafo 1º. Considera-se advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Parágrafo 2º. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais, que igualmente não dispuserem de recursos, para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Parágrafo 3º. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. Capítulo 6 do exercício de cargos e funções na OAB
e na representação da classe. Artigo 31. O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, manterá conduta consentânea com as disposições deste Código e que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas da classe dos advogados que representa. Artigo 32. Não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB ou representar a classe junto a quaisquer instituições, órgãos ou comissões, públicos ou privados, firmar contrato oneroso de prestação de serviços ou fornecimento de produtos com tais entidades, nem adquirir bens postos à venda por quaisquer órgãos da OAB. Artigo 33. Salvo em causa própria, não poderá o advogado, enquanto exercer cargos ou funções em órgãos da OAB, ou tiver assento em qualquer condição nos seus conselhos, atuar em processos que tramitem perante a entidade, nem oferecer pareceres destinados a instruí-los. Parágrafo único. A vedação estabelecida neste artigo não se aplica aos dirigentes das seccionais quando atuem nessa qualidade, como legitimados a recorrer nos processos em trâmite perante os órgãos da OAB. Artigo 34. Ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal ou dos conselhos seccionais, com vistas à inclusão em listas destinadas ao provimento de vagas reservadas à classe nos tribunais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e em outros colegiados, o candidato assumirá o compromisso de respeitar os direitos e prerrogativas do advogado, não praticar nepotismo nem agir em desacordo com a moralidade administrativa e com os princípios deste Código, no exercício de seu mistério. Capítulo 7 do Sigilo Profissional. Artigo 35. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento, em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 36. O sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva, que lhe seja feita pelo cliente. Parágrafo 1º. Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Parágrafo 2º. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Artigo 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, ou que envolvam defesa própria. Artigo 38. O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Capítulo 8 da Publicidade Profissional. Artigo 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Artigo 40.
Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados, inciso 1, a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Inciso 2, uso de outdoor, painel luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Inciso 3, as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. Inciso 4, a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras. Inciso 5, o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Inciso 6, a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Parágrafo único. Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39.